Pai do Senhor, boa noite. Amém. Atos 1, 8. E eu quero refletir com vocês hoje, irmãos. Qual é a função do cristão? Qual é o trabalho do cristão? E nós vamos refletir nessa noite sobre isso, sobre essa confusão aí que está dando do filme, sei lá o que é aquilo, na Netflix lá do Porta dos Fundos. Para a gente começar a entender isso, Atos 1, verso 8, a última parte do versículo, depois da vírgula lá, vai dizer assim: e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E serão minhas testemunhas. Verso 8. É no finalzinho dele. E serão minhas testemunhas. Irmãos, é muito bom, de vez em quando, nós relembrarmos que não fomos enviados, que nós não fomos chamados, que nós não fomos salvos para ser advogado de Jesus. Jesus não salvou a gente para a gente ser advogado dele. Jesus não chamou a gente para ser advogado do Evangelho. Ele nos chamou para sermos testemunhas dele. Testemunhas do seu amor, da sua bondade, da sua paciência, da salvação, do seu sacrifício. E essa compreensão muda todo o nosso trabalho como cristão nessa vida. Nós não fomos chamados para se eleger político, para estar em discussão nas câmaras do deputado, nas câmaras de vereadores, no Senado, para fazer passeata, para fazer abaixo-assinado. Nós não fomos chamados por isso. Nós fomos chamados para testemunhar as boas novas do Evangelho. Jesus não precisa que a gente defenda ele. Qual que é a diferença da testemunha para o advogado? A testemunha, ela só relata o que ela presenciou. Só isso. Testemunha fala, não, eu vi lá, você vê um assalto, aí você vai chamar de testemunha. Não, é verdade, eu vi um carro preto, o cara era assim, assado, assim, assim, assado, assim, assim. Você não vai falar que o cara era bandido, que o cara era drogado, que o cara estava armado. Não, você vai relatar o que você viu. Testemunha. E o advogado? Qual o trabalho do advogado? É convencer. É argumentar. Não é esse o trabalho do advogado? Quando ele tem que defender alguém, ele vai ficar argumentando e argumento em cima de argumento para defender o cliente dele. Agora vamos ser inteligentes. Porque é o que a gente está vendo na internet, nas redes sociais e por aí vai. Um monte de advogado de Jesus. Nossa, sai aí, PhD, mestre de advocacia do Evangelho. Como que eu vou defender alguém que tem ciência de tudo? Como que eu vou defender alguém que permitiu isso daí? É a mesma coisa, o advogado pega assim, não, eu vou te defender porque o seu marido te estuprou. Não, mas eu quis. Eu tive relação com ele. Não, mas eu vou argumentar, ele te pressionou, e você estava com... Aí os caras ficam inventando um monte de argumento.
Deus não precisa que a gente defenda Ele, irmãos. Por que Ele não precisa? Porque primeiro a gente precisa saber quem é Jesus. Nós não temos a obrigação, e esse é o mal do cristianismo de hoje, nós não temos a obrigação de convencer ninguém. A Bíblia não diz que é pela pregação do pastor, do irmão, que o homem se convencerá e se arrependerá do seu pecado. É isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o único que convence o homem do pecado, do seu erro, do seu mau caminho, é o Espírito Santo. Qual é o meu trabalho? Testemunhar o que Jesus fez e o que Ele faz. E aí entra o poder de Deus para, se Ele quiser, convencer tal pessoa. Então, se o trabalho de convencer é do próprio Deus, por que eu fico me degladiando na internet? Porque os políticos ditos cristãos estão se inflamando de ódio. Jesus disse: feliz é você quando te perseguirem. Por causa do quê? Da minha fé. Para mim, essas pessoas que estão fazendo todo esse rebuliço, primeiro, não lê Bíblia. Aí comparam, né? Como o Bida falou assim, mas vai lá falar isso com os muçulmanos. Mas peraí, os muçulmanos têm o Deus verdadeiro? Então eles vão fazer o quê? Eles vão levar na força. A Bíblia diz, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu poder. Mas que Deus tenha misericórdia do Fábio Pochá, lá do pessoal do Porto dos... Não, tem que matar, Deus vai trazer juízo. Irmãos, que amor cristão está sendo demonstrado aí? Toque ele na fogueira. Vamos fazer a inquisição da igreja católica daqui a pouco. Vão invadir a casa do cara e meter o cara num poste lá e tocar fogo. Quem fez isso foi a igreja católica. Mas peraí, a Bíblia diz que quando eu sou salvo e eu sou cristão, como um monte de gente na internet está falando e está enchendo aí, e está dentro das igrejas, e está assinando baixo assinado. Peraí, a Bíblia diz assim, que o cristão ele tem que demonstrar, primeiro, domínio próprio. Mas se já se estressou, cadê o domínio próprio? Tem que ser longânimo. O que é longânimo? É uma pessoa que você irrita, e ela continua lá. Ela é tardio em irar-se. Tipo Dadá. Ele tem que demonstrar amor. Mas só estou querendo que Deus fulmine o cara. Que amor que eu tenho por ele? Para que eu prego então? Para que eu encho a internet de vídeos? Olha, Jesus te ama. E quando um cara que não conhece a fé faz uma coisa dessa, eu já quero botar o cara na cruz. Para que serve o evangelho? Fala, cadê a boa nova? Cadê o amar os inimigos? Jesus não ensinou, quando zombarem da sua fé, retalhe esta pessoa. Não. Aprenda a, quando alguém te bater numa face, a dar a outra também. Não, pastor, mas estão agredindo a nossa fé, estão zombando. Irmão, se teve alguém que foi zombado por conta da fé, foi o próprio Jesus. Ele foi chamado de Satanás. Ficaram caçoando dele falando que ele era o rei, né? Quando ele foi pregado na madeira, os judeus, os mestres da lei, o próprio ladrão que estava crucificado, você não é o Deus, você não é o bonzão, você não faz milagre, desce daí agora. Agora vocês vão ver, e a cruz explodiu, e apareceu uma metralhadora na mão de Jesus e ele matou todo mundo. Foi isso que ele fez. O que ele fez? Olhou para o céu e com toda a calma disse: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que faz.
Qual que é a minha atitude para com o Porta dos Fundos? Ah, vou cancelar a minha Netflix. O problema é que paga a Netflix sou eu, ué. É só eu não assistir. Não, a série lá vai entrar sozinha na televisão. O que é o capeta agora? Não foi no canal, cara. É só não assistir, cara, ignora. Ou então, não vou mais assistir televisão porque tem cenas de sexo, pornografia. Você não escolhe o que você vai assistir? É só não assistir. Não vai na polícia, você não vai trabalhar. Então não trabalha, não vai pra escola. Vai puxar. Não faz nada. Faz nada, se tranca em casa, então. O que eu tenho que fazer, pai? Perdoa. Não tem a mínima ideia do que estão fazendo. Olha só, Mateus 26. Só voltar aí. Vamos ver do 47 para vocês entenderem. Olha o advogado de Jesus aqui. O que aconteceu? 26, 47. Teve um advogado de Jesus na Bíblia. Só que quem estava querendo defender Jesus não tinha moral nenhuma para defender ele. Hã? Não, mas agora Jesus tem Marco Feliciano de advogado, tem Silas Malafaia de advogado. Os caras querem reescrever a Bíblia, né? Como Mateus 26, 47. Não. 26, 47. Acharam? 26, 47. 4, 7. Olha só. Jesus teve como fala? Alguém que quer ser, como que fala? Não. Um aspirante advogado dele. Olha só, vamos lá. Aspirante advogado de Jesus. Ó. Diz assim: enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor tinha dado um sinal a eles quando ele disse: aquele em que eu beijar. Olha, Jesus estava tão preocupado com homossexual, com prostituição, estava tão preocupado que ninguém nem sabia que era ele. Jesus não vivia lá postando: quero like, quero que me conheça, eu sou filho de Deus. Ele era tão comum, que os caras, e aí, quem que nós temos que matar? Não, faz o seguinte, ó, quem eu beijar é ele. Para mim, essas pessoas que vão na internet e fazem essas palhaçadas todas, quer aparecer. Quer aparecer. Quando o Evangelho manda a gente diminuir. Então, Judas diz: ó, aquele que eu beijar é ele. E logo se aproximou de Jesus. Aproximando-se de Jesus, Judas diz: salve, mestre! E o beijou. Ah, se fosse os crentes de hoje: você tá louco, maluco? Tá me traindo, que não sei o quê. Vai ler a Bíblia, que não sei o quê, vou te processar. Vou te riscar aqui do livro dos apóstolos. Não, o que Jesus responde para Judas? Amigo, o que você veio fazer? Olha só, o cara acabou de beijar, trouxe a sentença de morte para Jesus e resolveu assim: ô amigo, o que você veio fazer aqui? Nisso, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, olha só, o advogado agora, é esse pessoal do Facebook, do Instagram, esse pessoal aqui, ó. O Fábio Pochá prende Jesus, né? Aí o pessoal vai agora: não, tem que defender o Evangelho. Vamos lá, ó. E eis que uns dos que estavam com Jesus estendeu a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, lhe cortou a orelha. Não, que estão zombando do meu mestre? Já sacou a espada e pum, na orelha do cara, que
tinha nada a ver com a história. Ele era um estagiário lá. O nome dele era Malcolm, né? Era um estagiário. Ele foi porque o mestre dele falou, você tem que ir também. Então Jesus disse, gente, vamos lá pro Facebook, façam baixo-assinado, vão lá na Câmara dos Deputados, cancela as suas Netflix. Foi isso que Jesus disse? Sai na Paulista lá, faz manifestação. Foi isso que Jesus disse? Olha o que Jesus disse. Coloque a espada de volta no seu lugar. Pois todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. A espada aqui significa o quê? O que Jesus está querendo? Olha, para de ser agressivo. Porque os que lançam mão da violência, pela violência morrerão. Aí Jesus responde para Pedro. Jesus vai dizer assim, você acha que eu preciso de advogado, Pedro? Olha o que Jesus responde no 53. Ou você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e Ele mandaria neste momento mais de 12 legiões. 12 legiões. Quanto que é uma legião? Mais de 1000 soldados romanos, uma legião. Jesus está falando que se ele pedisse, Deus mandava 12 vezes 1000. E aí se a gente lembrar o que um anjo fez em 3 horas, lá com Davi, imagine 12 vezes 1000. 12 mil anjos. Aí Jesus fala, nesse momento, o que ele está falando? Oh, você acha que eu preciso de advogado? Você acha que se eu não quisesse me proteger, eu não fazia isso? Traduzindo aqui, interpretando o que Jesus está querendo dizer. Mas, senhor Pedro, você acha que eu preciso de advogado? Se você acha que eu não podia me defender sozinho? Se eu quisesse, eu podia. Mas olha o que Jesus vai falar. Mas, como então se cumprirão as Escrituras? Que dizem que assim devem acontecer. Se Jesus se defendesse, como que ia se cumprir as Escrituras? Ninguém não ia ter cristão aqui. Se ele matasse, se defendesse, ele tinha que matar todo mundo, porque todo mundo era pecador. Acabou o plano da salvação. Ah, pastor, mas isso, eles não fazem isso com os muçulmanos. Não, porque é só com os cristãos. Nós coitadinho, daqui a pouco vão querer bolsa evangélica para entrar na faculdade. Igual os negros. Não, sou coitadinho, perseguem a minha fé. Aí surge lá um deputado evangélico, o Bolsa Bíblia. Você vai, quem é cristão vai ter cota na faculdade. Mas o problema é que crente não gosta de estudar, então ninguém vai para a faculdade. Não lê nem a Bíblia que tem. Imagine. Vai fazer faculdade? O que tem que se cumprir aqui, que Jesus falou? Tem algo aqui ainda que tem que se cumprir, que é o que está acontecendo aí. E não adianta orar, jejuar, clamar, ver anjo. Não vai diminuir, vai piorar. Você vê que Jesus orou 3 vezes, né, para evitar esse momento. Olha só, 2 Pedro 3. Lá no finalzinho, Pedro. Agora volta. 2 Pedro 3. O que tem que se cumprir? Se Jesus se defende aí do Porta dos Fundos, ia deixar de se cumprir a palavra. Qual palavra? Agora que a gente vai ver. É, 2 Pedro 3:3. 2 de Pedro 3:3. Claro que esse versículo é 2 Pedro 3:3. Show? Olha só. O que tem que se cumprir? Por que tem esses escândalos, esses escárnios? É engraçado. Sabe o que é engraçado, irmãos? Que os mesmos que querem pôr o pessoal do Porta dos Fundos na cruz, não crucifica os hereges. Ah, eu vou cancelar a Netflix, mas paga para ir na palestra do David Leonardo.
tirar a Netflix da minha casa, vou fazer um abaixo-assinado. Vai, mas vai lá assistir a pregação do Vitor, não sei das quantas lá. Dá dinheiro pra Edir Macedo, pra Valdomiro. Ah não, vamos mesmo, vamos pra Paulista fazer passeata, mas dá. Pega o carnezinho do Silas, do Edir Macedo, do Valdomiro, do Truque, do Hernandes Dias, do Hernandes não, do René Terra Nova, do apóstolo Estevão Hernandes. Deixa os que não conhecem lá e vai crucificar os que estão distorcendo a palavra. Ah não, mas isso, ai, não pode tocar no ungido, mas quem não conhece, isso quer pôr na cruz. É muito interessante isso. Jesus fazia. Aí, o bestão fica lá no Facebook, tem que não sei o que, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e faz vídeo. Mas no domingo pega a Bíblia e vai ouvir heresia na igreja. Não é uma incoerência? Isso tem que acontecer, irmãos. E já foi nos avisado há mais de 1.900 anos. Mais de 1.900 anos. Pedro diz assim, 2 de Pedro 3,3. Olha só. Para começar, vocês precisam saber que nos últimos dias os zombadores viverão os seus anos de glória. Olha como Pedro está sendo claro. Irmão, vocês têm que entender que nos últimos dias vai ser o momento dos zombadores da fé. Não, tem que orar. Mas e se eu fosse reclamar de cada um que zomba da fé? Misericórdia, tem que ser armado na rua. É virar o justiceiro, né? O doutrinador, né? Igual tem na Netflix. Doutrinador? Viu? Olha lá. Olha só o que eles vão fazer. Reduzindo tudo ao nível mais baixo. Deixa bem claro, né? Quando eu vi esse negócio lá, como fala? O poço. Não, quando na estreia lá na Netflix, lá, né? Que aparece lá os filmes. Eu olhei e falei, coisa pior virá. Porque a Bíblia diz que eles vão reduzir tudo ao nível mais baixo. É só você ver, tem criancinha de 5 anos, tá dançando funk e se esfregando em outra criancinha. E as mulheres acham bonito. Tem cara que nem saiu das fraldas ainda e já acha que gosta de homem. Então, olha o que eles vão dizer. Então, eles vão dizer assim para o povo de Deus. O que aconteceu com a promessa da vinda de Cristo? Nossos antepassados estão mortos, enterrados. E tudo está como sempre esteve. Desde o primeiro dia da criação, nada mudou. Eu não vejo Pedro aqui falando, maldito! Está zombando da minha fé! Vou clamar a Deus para te queimar! Você não vê? Porque Pedro sabia que esse é o trabalho dos zombadores. Os cristãos têm que aprender a voltar a amar os seus inimigos. Mas como que eu vou demonstrar o amor de Deus se tudo está indo bem? Aí é fácil. Em nenhuma parte da Bíblia somos chamados para fazer o papel de advogado de Deus. Deus continua sendo Deus, apesar de todas as coisas erradas que estão sendo feitas neste mundo. E a gente não pode, a gente não tem o direito, a gente não tem a ordem de sair por aí advogando, sendo advogado de Jesus. Porque Ele é o advogado nosso diante de Deus. Olha essa linguagem passada. Pode falar. Essa passagem que você leu. 3 ou 4 você leu, né? Primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões.
Eles vão zombar de vocês dizendo assim: ele prometeu vir ou voltar, não foi? Cadê ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Não, eu não posso aceitar, eu vou pro Facebook gravar um vídeo agora, que Jesus está voltando de verdade, é isso aí, e dá like lá no meu Instagram, e vamos pra Paulista, vamos fazer baixo-assinado. Não, Jesus já disse que isso vai acontecer. Sabe qual que é o perigo de eu querer ser advogado de Deus, de Jesus, do Evangelho, da fé? O perigo é eu cometer o erro e me esquecer que Deus é onipotente e sabe o seguinte: pode tudo, sabe tudo. Você acha? A Bíblia diz assim, que antes de eu pensar, você nem pensou. Deus já sabe o que você vai pensar. E não adianta tentar mudar. Isso é bem profundo, né? Caramba. Mas eu nem pensei, mas ele já sabe. Se Deus é tão grande assim, ele não sabe que ia aparecer essa peça. Mas desde a criação do mundo. E ainda estava rindo da gente. Ah, quando chegar lá no futuro, os meus céus vão ficar igual barata tonta quando você joga baigol nelas, assim, tudo se batendo nelas. Então Assim. resolva o que acontece. Olha só, eu esqueço, quando eu tento advogar Deus, eu esqueço que Ele é onipotente. Ele é onipotente. Olha só o que diz Isaías 40, 28. Não precisa abrir, só preste atenção. Será que você não sabe? Ou nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Esse é Deus. Salmo 147, verso 5. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. Impossível de medir o seu entendimento. Mas como que eu vou defender um ser desse? Como? A Bíblia diz que a terra é o banquinho onde Deus apoia os pés. É uma linguagem figurada, tá, irmão? Vai ter Deus. Daqui a pouco tem um monte de gente aí achando que Deus tem um banquinho. É linguagem figurada. A Bíblia diz que Deus pega todos os oceanos em suas mãos. Aí daqui a pouco, tá vendo? Aí surge, depois dos terraplanistas, surge Deus está segurando assim o oceano. É uma linguagem figurada, porque primeiro Deus é imaterial, ele não tem mão, ele não tem cabeça, ele não tem olho, ele não tem pé. Deus foi para Nicodemos, né? Do Espírito. Do Espírito. Por isso ele é onipresente. Olha só, Neemias 1,5. O Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem os teus mandamentos. E a gente podia passar a noite toda aqui lendo versículos sobre a grandiosidade de Deus. Então, não fico nervoso. Não sobe a minha pressão. Não derramo uma gota de suor. Não gravo um vídeo para isso. Não escrevo um texto para isso. Não precisa. A Bíblia diz que todos nós, cristãos ou não cristãos, teremos que dar conta a Deus. Qual é o meu trabalho como cristão? Amar. Amar os que me odeiam. Ter misericórdia. Ser compassivo. Entender a debilidade de conhecimento que essa pessoa tem. Eu garanto, apesar dos que querem comandar o amor de Deus, né?
E eu garanto, se numa dificuldade, algum deles clamasse ao Deus eterno, verdadeiro, Deus com todo amor e graça ajudaria. Porque graças a Deus, Deus não é humano. Se fosse, Eu tava lançando. Porque a gente só faz idiotice. Deus é grande, irmãos. É maravilhoso. Ele não precisa que eu defenda ele. Quem precisa, mais uma vez, quem necessita de advogado, sou eu. Porque eu sou pobre, miserável, pecador. Eu sim preciso de um advogado, que é Cristo Jesus. Porque eu cometo falhas todos os dias. Todos os dias. Isso para não dizer todos os momentos. Então, a gente tem a graça de se aproximar com o coração quebrantado diante de Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, através do sacrifício de Cristo, nos perdoa. E nos dá uma nova chance. Porque eu não sou melhor do que Fábio Pochá. Não sou. Ninguém é melhor. Ah, mas eu sou salvo. Salvo porque Deus quis. Salvo porque Deus teve misericórdia. Só por conta disso. Porque, pelo que eu faço, Paulo fala, não é dom de vocês. Né? Não vem de obras. ah não, mas Deus tem que fazer justiça. Deus vai fazer justiça a todos. Olha o que Hebreus 10, 30 e 31, não precisa abrir. Guarda aí na memória. Hebreus 10, 30 e 31 diz: minha é a vingança, diz o Senhor, e eu darei aos que merecem. E se no final, até o fim da vida do cara, o cara se arrepender e Deus perdoar? E aí? Vão ficar um monte de idiota aí, de boca aberta. Mas não, mas Deus não pode salvar. Então Deus não pode salvar você. Deus não pode salvar sua família. Não é verdade? E se ele foi um escolhido? O povo judeu não queria Paulo. Paulo matou, Paulo perseguiu, Paulo apedrejou. Mas Paulo era escolhido. E aí? E aí? E se ele é um escolhido? Ou se eles são escolhidos? Ah, não vai salvar. Então você não vai entrar no céu. Fica de fora, então. Nabucodonosor Não é o que a Bíblia diz, os incomodados é que se mudem, né? Nabucodonosor também não é escolhido? Não. Fez um cão na terra. Irmãos, o nosso trabalho é ser testemunha daquilo que Jesus fez. Do amor. Jesus não teve ódio. Jesus se irou sim contra os falsos mestres da lei. Mas eu não vejo um desses que está no Facebook, no YouTube, do diabo a quatro, se revoltando contra os pastores que pregam heresia, que estão matando o povo, que estão sugando o dinheiro do povo que igual de canudinho. Ah, mas me escandaliza, então não assiste, seja inteligente, meu. Oh, sabe, tem pessoa que parece que se converteu e Deus cortou o crânio assim, arrancou o cérebro e pôs um monte de cocô lá dentro. Só fala besteira. Só fala asneira. Mal sabe mexer no celular e vai lá, eu vou gravar um vídeo, Ele já disse, se perseguiram vocês, Jesus disse, se perseguiram vocês é porque primeiro perseguiram a mim. E eu não estou vendo nenhum cristão sendo zombado, apanhar, sendo colocado uma coroa de espinho na testa. Porque a primeira vez que isso acontecer com algum desses caras aí, eles já negam Deus. Não, eu acredito nessa porta, eu acredito em qualquer coisa. Porque a Bíblia diz, e é isso que a gente tem que tomar cuidado. Satanás disse isso. Lá em Jó, o homem dá tudo pela sua vida. Quando toca na vida, aí a pessoa dá qualquer coisa. Dá dinheiro, dá casa, faz fogueira santa, vai lá na mão do apóstolo, faz
qualquer coisa para tentar se salvar. Menos confiar no Salvador. Amém, irmãos? Então Deus não precisa de advogado.